Continuando, então, a gente vai agora analisar a documentação do projeto, a documentação que deu origem a esse módulo, né? Nós estamos, então, aqui no site, a gente vai no ambiente de EAD. E se você já é participante do projeto, sabe que todo o levantamento de requisitos do projeto ERP é feito no ambiente de provimento de conteúdo. Tá ok? Então, nesse ambiente, que é o ambiente que eu estou acessando no momento, a gente vai ter lá inúmeras discussões e uma delas refere-se à ao módulo de gestão de contratos. Tá? Então, nós temos aqui o módulo gestão de contratos, o ambiente onde foram realizadas as discussões. Nós temos uma série de documentos e são esses documentos, então, que nós vamos dar uma analisada. Começando pelo artigo, né? Esse artigo visa explicar o que é um módulo de gestão de contratos, né? De forma geral, tá ok? Então aqui, módulo gestão de contratos, a gente está dentro do bloco de suprimentos. E o objetivo do artigo é dar uma visão geral então sobre o módulo, na verdade o bloco suprimentos, módulo gestão de contratos, né? Embora na maioria das empresas os negócios realizados sejam baseados em contratos, apenas uma pequena parcela dessas organizações possui uma gestão integrada e eficiente do processo de contratação. O processo de gestão de contratos também possui uma sigla, CLM, que significa gestão do ciclo de contratação. Tá ok? De contratos, né? Cujo significado é gestão do ciclo de vida dos contratos, né? Muito bem. Acho que não precisamos nem ressaltar a importância dos contratos, né? Os contratos aqui, conforme ressaltado, são importantes porque eles são reflexo de qualquer negócio, né? Então, praticamente todo negócio que a empresa realiza é gerida, praticamente não, boa parte dos negócios que a empresa realiza é gerida por meio de contratos, né? Seja entre pessoas, sejam entre empresas. De forma que administrar adequadamente todo o processo de contratação tornou-se um fator decisivo para a competitividade, gestão e governança, para que as empresas possam maximizar o desempenho dos contratos, reduzir as perdas e os custos com materiais e serviços, e ainda garantir o compliance das transações de negócio. Compliance aqui, nesse termo estrangeiro, né, significa conformidade das transações, ou seja, o objetivo, uma das vantagens de uma efetiva gestão de contratos é garantir a conformidade, ou seja, conformidade daquilo que foi contratado, ou seja, garantir que aquilo que de fato foi contratado, que aquilo que está explícito em contrato, está sendo realizado. Alguns benefícios, então, da gestão de contratos. Nós temos aqui agilidade na criação de contratos, né, através do uso de padrões. Nós temos a garantia de que o contrato foi aprovado, foi devidamente aprovado, né? Otimização do desempenho geral dos contratos, eliminação dos contratos de prazo indeterminado. Aqui a gente pode fazer isso porque a gente vai ter uma efetiva gestão. Melhora no processo da renovação de contratos, também é feito da gestão, né? Redução dos custos com materiais e serviços, rastreabilidade de mudanças e garantia de que estará sempre trabalhando com a versão correta de um contrato, né? Então aqui ele dá um modelo de funcionamento de um sistema para a gestão do ciclo de vida dos contratos. Então inicia-se pela contratação, elaboração, repositório, gerenciamento e verificação do compliance, da conformidade. Dentro desse ciclo, a contratação, né, é o primeiro passo. É nesse momento, então, que a decisão de compra ou venda é efetivada, tá ok? Nós temos aqui a segunda etapa. Obviamente que aqui existem alguns detalhes que depois você
pode dar uma lida com mais calma, né? Mas aqui ele explica, dentro da etapa de contratação, o que é esperado que ocorra, né? Então a gente vai ter a etapa de solicitações, nós vamos ter um workflow, né, que é um fluxo das solicitações. Dentre as solicitações seguiu o fluxo e aí nós vamos ter a qualificação das empresas, né? Ou seja, dentre aquelas que atendem às solicitações, quais que são as quais estão qualificadas. Nós temos a elaboração, né? Uma vez então que a gente teve a qualificação da empresa, né? Nós vamos então ter a elaboração do contrato, né? E aí então a gente pode utilizar a biblioteca de templates, ou é recomendado que se utilize. É recomendado que o sistema também possua algum tipo de integração com o processador de textos. E nós temos também a distribuição do contrato e aprovação eletrônica, né? Repositório, uma vez que o contrato foi elaborado, foi assinado, é o local onde a gente armazena o contrato e controla todo o seu histórico, tá? Então, algumas funcionalidades esperadas são o armazenamento de documentos digitalizados, inventário dos contratos, o controle de acesso são as principais. Nós vamos aí ter, então, uma vez que passou pelo processo de contratação, houve a elaboração do contrato, o contrato foi armazenado, nós temos a gestão desse contrato. E aí nós temos o controle de datas do contrato, controle dos aspectos financeiros, né? Compromissos de pagamento e recebimento. Nós temos obrigações e documentos, né? E assim por diante. Tá? Por fim, última etapa, nós temos o compliance, que é o gerenciamento do contrato, tá ok? Esse gerenciamento de contrato é feito por meio de auditoria, né, e indicadores, os dois com o objetivo de verificar se aquilo que foi contratado está sendo realizado. Dentro do T2TI ERP, né, nós vamos então ter um projeto para desenvolvimento de um módulo de gestão de contrato que tem as seguintes características: digitalização dos contratos e armazenamento em repositório por meio do módulo GED, criação de templates, né, para facilitar o desenvolvimento de novos contratos, integração com um processador de textos, inventário dos contratos, controle de acesso aos contratos, cadastro dos dados dos contratos, né, e controle financeiro. Tá ok? Muito bem. Então, em relação ao documento, a este documento, era isso, tá ok? A gente agora vai para o próximo documento, que mais relacionado ao sistema propriamente dito, né? Que é o documento de visão. Então, esse aqui é o documento de visão do módulo de gestão de contratos. Então, este documento abordará as questões pertinentes ao desenvolvimento do módulo de gestão de contratos, né? Ou seja, é um documento mais voltado para o desenvolvedor mesmo, né? Ou pelo menos para aqueles que vão, de alguma forma, participar ou são interessados no desenvolvimento. O produto a ser desenvolvido, então, faz parte do bloco de suprimentos. E aqui, então, ele tem algumas explicações, né, sobre a importância de um módulo de gestão de contratos. Algumas referências, posicionamento, né, a descrição do problema, envolvidos, interessados, né, usuários. Abaixo a gente tem, então, os usuários do sistema, o ambiente de trabalho, e aqui as características de software, e a visão geral do produto, do sistema, né?
Nós vamos ter um módulo, então, uma parte do sistema que é utilizado para solicitação de serviços, né? Digitalização dos contratos. Na digitalização dos contratos aí, não especificamente por esse módulo, mas aí chamando no nosso módulo GED, o uso de templates, integração com o processador de textos, dados do contrato, né? Armazenamento de dados dos contratos, controle de histórico de reajustes, controle financeiro dos contratos e relatórios que sejam úteis para efetiva gestão de contratos. Nós temos aqui na sequência o Product Backlog, que eu não vou mostrar porque ele é idêntico ao Sprint Backlog, então eu vou abrir diretamente o Sprint Backlog. Esse aqui então é o Sprint Backlog. Na metodologia, no Scrum, na metodologia que a gente utiliza aqui no projeto ERP, que é o Scrum adaptado, o Sprint Backlog ele é as funcionalidades que serão desenvolvidas em um determinado ciclo, né? Ou no ciclo, no referido ciclo, né? Então, para este ciclo, a gente vai desenvolvendo as funcionalidades que estão aqui descritas, né? Que é a tela principal do sistema, janela de login, controle de acessos, solicitação de serviços, digitalização de contratos, templates, né? Integração com o processador de texto, dados do contrato, histórico de reajustes, controle financeiro e relatórios. Não são todas as funcionalidades que eu vou mostrar o desenvolvimento aqui nesse curso, mas são as principais para a gente desenvolver o módulo gestão de contratos. Esse aqui então é o Sprint Backlog, também está disponível no ambiente de EAD, no ambiente de suporte, você pode posteriormente dar uma lida com mais calma. Para finalizar, a gente vai dar uma olhada na imagem do DER. O projeto T2T ERP ele tem uma série de tabelas, né? No entanto, para o módulo gestão de contratos, eu utilizo apenas algumas delas, né? Então, aqui a gente está importando uma tabela do módulo contábil. Nós temos algumas tabelas dos módulos do módulo de cadastros. E aqui em amarelo, a gente tem as tabelas que são exclusivas desse módulo gestão de contratos e que são essas que nos interessam nesse primeiro momento, tá ok? Então aqui eu tenho a tabela contrato, nós temos a tabela solicitação de serviço, tabela tipo de serviço, tipo de contrato e histórico de reajuste, tá ok? São as principais tabelas do sistema. São essas tabelas que a gente vai utilizar quando a gente for acompanhar a implementação da aplicação. Se você quiser entender melhor como se chegou nos campos dessa tabela, nessa estrutura de tabelas e assim por diante, você tem que acompanhar o ambiente de provimento de conteúdo desse projeto, que lá vai ter todo o histórico de levantamento de requisitos desse e de todos os outros módulos, que deu origem a todo o diagrama, todo o DER da base de dados do projeto ERP. Tá ok? Em relação aos documentos do projeto, é isso. Na sequência a gente continua.